nosso presbítero Ricardo vai ser o preletor dessa noite, presbítero Jorge, orando ao Senhor. Aleluia, salve meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Aquele que puder ficar de pé, fica de pé em nome de Jesus, vamos orar? Senhor eterno Deus, graça te dou, meu Deus, nesse momento, pela vida dos teus filhos, Senhor, que está com a responsabilidade, meu Pai, de ministrar a tua palavra, Senhor. Já está no coração, meu Pai, do teu filho, Senhor. A terra chamada coração já foi preparada, Senhor, para receber a palavra. E na medida, Senhor, que o teu filho ministrar a palavra, Senhor, visita os sonhos, projetos, Senhor, e lhe conceda a vitória, não só para ele, mas toda a família, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 29. Glória a Deus, eu quero agradecer a Deus mais uma vez estar no meio de irmãos tão maravilhosos, que eu tenho o prazer de conhecer, tenho o prazer de chamar de amigos, né? A pastora Maria José, juntamente com seu esposo, né, o presbítero Flávio, a todo o ministério, o presbítero Jorge, a todos os irmãos que fazem parte desse ministério. Quando eu chego aqui, eu me sinto como se estivesse em casa, né? Eu fico à vontade, né? Não tem protocolo. Graças a Deus, irmãos. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Glória a Deus. Está comigo também a minha esposa. Está ali no cantinho. Quem encontrou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler até o versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E disse-lhe: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Eles os deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, lhe dando as costas. Também fecharam as portas dos alpedres, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso nem ofereceram holocausto no santuário ao nosso Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Louvado seja Deus. Versículo de número 8 novamente. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, trazendo-lhe perturbações, assolações e escárnio, como vós está vendo com os vossos olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós a sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servir e para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Queridos, prometo que não vou demorar, vai ser bem rapidinho. A palavra do Senhor, querido, é muito poderosa. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a ruína quando um reino
e quando o ministério ele se divide sem a permissão de Deus. Nós vamos ver que as 12 tribos aqui não eram mais as 12 tribos. Houve um rompimento. Houve uma quebra de aliança. Depois de Davi, o seu filho Salomão, de vários filhos que ele teve, o que reina sobre o trono de Israel, ainda nas 12 tribos, se chama Roboão. Esse rapaz vai administrar as 12 tribos de uma maneira tão indesejável e tão fora da vontade de Deus, que as tribos se dividem, há um rompimento entre elas, sem a vontade de Deus. Mas Deus jamais é pego de surpresa. Deus jamais é pego desapercebido. Tudo que acontece na terra, Deus está ciente e sob o seu domínio, bom ou ruim, do que vem acontecer. E mesmo quando as coisas ruins acontecem, Deus, ele com o seu poder, utiliza do mal para prevalecer a sua vontade. Nós vamos ver que com a divisão das 12 tribos, 2 tribos vão continuar em Jerusalém, aonde permanecia o templo de Israel e aonde ficaria a descendência de Davi, chamada Reino do Sul. No Reino do Sul, a Bíblia vai dizer que fica a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos partem para o Reino do Norte, localizada na região chamada Samaria. E lá a Bíblia vai dizer que, por permissão de Deus, um outro homem vai se levantar como rei naquela dinastia, por nome Jeroboão. Só que nós vamos ver que Jeroboão não decide obedecer a Deus. Deus até tentou fazer com que ele andasse na sua presença, mas ele preferiu agradar as pessoas, a vontade do povo, do que fazer a vontade de Deus. Então o que acontece com o Reino do Norte? Eles começam a cometer todo tipo de pecado, pelos quais Deus fez com que eles destruíssem os inimigos que habitavam as suas terras. E agora eles começam a cometer os mesmos delitos, as mesmas práticas religiosas. Quem olhava para o reino do Reino do Norte dizia: é Israel, mas não parece. Parece o mundo aí fora. São servos de Deus, mas não estão vivendo como servo de Deus. Tem o nome de Jeová sobre a sua vida, mas não estão fazendo a vontade do seu Deus. Só que o que acontece? A Bíblia vai dizer que todo o reinado que veio do Reino do Norte, nenhum dos homens queriam servir a Deus. O que acontece com aquela nação? Deus permite que se levante um povo da Síria e aprisione aquele povo e os leve cativo. A Bíblia vai dizer que do Reino do Sul, que era da descendência de Davi, alguns homens temeram a Deus. Outros preferiram andar na mesma idolatria e pecado a qual o Reino do Norte estavam cometendo. Quando nós chegamos no livro que nós lemos de 2 Crônica, no capítulo número 29, a Bíblia vai fazer menção de um novo rei que estava se assentando sobre o trono do Reino do Sul, do Reino de Judá, da tribo e da descendência de Davi, chamado Ezequias. E é interessante que o texto faz questão de mencionar, nos primeiros versículos que nós lemos, que ele fez aquilo que agradava ao Senhor. Não tem sucesso nenhum, seja ministerial, seja social, seja profissional, que venha substituir quando Deus olha para um homem e para uma mulher e diz: eu me agrado da sua vida. Você pode atingir o mais alto nível na sociedade, ser respeitado por todo mundo lá fora.
todo mundo passar por você e te respeitar pelos títulos que você tem, mas se Deus olhar para você e para mim e não ver algo que agrade a Ele, não presta para nada os títulos que os homens colocam em nós. Tem muita gente que tem certificados e mais certificados na parede. Se orgulha e não é pecado se orgulhar, ter honra daquilo que ele conquistou. Mas não adianta se através disso você está machucando alguém, está ferindo alguém. Como ontem eu vim do trabalho com uma menina que é afastada da igreja, e ela disse: eu trabalho em uma clínica como técnica de enfermagem, não sou de carteira assinada. Eu trabalho por plantão e recebo por esse plantão. E o chefe de lá que faz o pagamento, ele é um pastor, mas é um 71. A gente vai cobrar o nosso pagamento, ele diz: eu pago quando quiser, se não gostou, mete o pé, porque tem um monte querendo entrar no lugar. E diz assim: eu sei que ele está tendo relação com a menina da recepção, e ele é casado. Pode as pessoas aplaudir o quanto quiser, mas se Deus olhar e dizer: eu não me agrado, mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair. Mas esse moço aqui, Deus olha para ele e diz: eu me agrado. E por que Deus se agrada daquele moço? Porque quando ele se assenta ao trono, com seus 25 anos de idade, ainda muito jovem, ele tinha um exemplo dentro de casa que era o seu pai. No livro de 2 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia vai contar a história do pai deste moço chamado Ezequias. Quando nós olhamos para o texto falando sobre ele, nós imaginamos: o pai, esse camarada deve ser crente, era alguém exemplo dentro da casa. Porque o filho, normalmente, ele vai ser o exemplo do que está vendo dentro da sua casa. Se ele vê um pai que bate na mãe, que bebe, que faz um monte de besteira, não é padrão, mas é certo que ele vai pegar aquilo dali como referência para a sua vida. Eu digo que não é padrão porque eu tive isso na minha casa e não segui o mesmo espaço. Graças a Deus que o Senhor quebrou isso daí. Mas normalmente acontece isso. O filho, a filha, olha para o pai que bate na mãe, que agride os filhos, o que é que ele vai lá dizer? Eu não quero esse mesmo cristianismo que o meu pai vive. Não quer saber. Quem era o pai de Ezequias? 2 Reis 16, 1. Abre aí rapidinho. É escola dominical, Ricardo? Não, mas vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. No ano 17 do rei Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez, vamos lá, ele não fez o quê? Ele não fez o que era reto. O que ele vai fazer? Próximo versículo, versículo de número 3. Porque andou no caminho dos seus reis, até o seu filho fez passar pelo fogo. Ou seja, quando ele se assenta no trono com 20 anos de idade, ele não vai fazer o que agrada o Senhor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo o que os reis do reino do norte estavam cometendo. O que eles estavam cometendo? Idolatria. Tiravam Deus do centro e colocava Baal, botava Zera, botava todo tipo de bagaceira. E não se contentando, o que ele faz no versículo de número 3? Ele coloca o seu filho, apresentando aos demônios em consagração o seu filho.
Aí vem o texto que nós lemos em 2 Crônica e diz que o Ezequias, sucessor do seu pai Acais, fez tudo que agradava ao Senhor. Querido, tem coisas que é escolha minha e a escolha sua. Tem muita gente que diz assim: eu não vou ser crente não. Para que ficar buscando a Deus? Se fulano prega no pecado, quando é descoberto não acontece nada. Faça a diferença. Faça a diferença. E o texto diz que ele não faz, o pai de Ezequiel não faz o que agrada ao Senhor. Nós lemos no início aqui, nós lemos aqui agora em Reis, que havia um rei. Que rei era esse? Chamado Peca. Esse rei Peca, ele fazia parte lá do Reino do Norte. Fazia 17 anos que esse rei Peca havia assumido o trono lá no Reino do Norte. Só que o Reino do Norte já estava no domínio dos assírios. Então aquele rei que estava sentado ali estava dominado, ou seja, não estava nada com a vontade de Deus, estava dominado pelos assírios, fazia o que os assírios queriam. Esse rei Peca olhou para o outro rei sírio e disse assim: ó, vamos em Jerusalém, vamos fazer uma guerra, vamos tirar Acais do trono de Judá e vamos colocar alguém que é da nossa panelinha, que é do nosso contexto. Aí o negócio vai ficar bonito. Porque o Reino do Norte e o Reino do Sul não tinham acordo político. Eram totalmente divididos. O que acontece? Acais fica desesperado. E ele não vai se converter. Ele não vai se arrepender dos seus pecados. Ele não vai buscar a Deus para que Deus entre em auxílio para salvar eles dos inimigos que estavam vindo, como várias vezes o Senhor fez, desde que tirou o seu povo do Egito. O que é que ele faz? Aqui em Reis, ele vai no rei assírio e diz para ele: olha, luta comigo. Quando alguém está desviado, irmão, ele não quer o Senhor. Ele quer a ajuda de todo mundo, mas ele não quer o Senhor. Porque ele sabe que o Senhor olhar para Deus, ele vai ver o seu pecado como um espelho e não vai querer, porque tem muita gente que prefere ficar no erro, mas não ser corrigido. Prefere ser humilhado, comer a lama, comer o lodo, viver na lama como um porco, mas não quer se arrepender para ter restauração. Ah, vou sair dessa igreja aqui porque essa igreja aqui fala coisa que não me agrada. Eu vou sair daqui dessa igreja aqui porque a pastora prega, os irmãos pregam algo que está batendo contra mim, eu não gosto. Então vai, porque hoje tem igreja para todo gosto. É igual pizzaria, tu vai para o lugar que você quer. Ah, eu chego na pizzaria, eu quero comer pizza de salmão. Não, aqui não serve pizza de salmão, aqui serve mussarela, calabresa. Aqui não tem salmão. Ah, então não quero ficar aqui não, então pula de novo, vai para outro lugar. As igrejas estão servindo os seus clientes da maneira que pode, para segurar. Mas aquele que realmente quer ter um encontro com Deus, ele fica, ele apanha, ele é corrigido, mas ele permanece porque sabe que Deus, ele só corrige aquele que ele ama. Irmãos, pensa numa pessoa que quando era criança que apanhou. Eu aprontava muito. E minha mãe não tinha negócio de pedagogia não, irmão, era cacete mesmo. Batia mesmo, era varada mesmo, batia de verdade. Mas eu aprendi que muitas das vezes aquelas palmadas foi que me salvou. Tem muito pai e muita mãe que gosta de ficar alisando o filho muito aí, meu irmão. Ó, não vai dar certo não. Filho batendo na cara do pai e da mãe. Na minha época, irmão, se eu levantasse a voz, era eu cair do outro lado. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar autoridade para pais e mães aqui exercer a autoridade sobre os seus filhos. Como diz o ditado, pé de galinha não mata pinto. Correção em filho não mata, mas previne a sua alma de ser morta. O texto então continua dizendo que ele procura auxílio no mundo. Ele não procura auxílio no Senhor. Já que viu aquela pessoa que ela é crente, mas ela abre a sua vida para quem é ímpio. Ela não consegue procurar pessoas dentro da igreja para ajudá-la.
Porque ela fala, se eu for falar, vai querer me corrigir, porque sabe como é que eu tô. Ele vai no meio do ímpio, porque a bagaceira é a mesma, a idolatria era o mesmo, o pecado era o mesmo. Então tá tudo certo. Só que naquela época havia um profeta chamado Isaías. E o profeta Isaías olhou para ele e disse, olha, o Senhor não está se agradando de você, mas por misericórdia, Deus ainda tem misericórdia, irmão. Tem muito crente que não desceu ainda a sepultura porque Deus tem misericórdia. Eu olho para mim e falo, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu estava perdido. Deus olha para Isaías e diz, Isaías, diga para ele que eu não vou pesar a mão sobre ele, não. Porque o rei Peca está vindo aí pesado com 10 tribos para poder derrotar ele juntamente com o rei Sírio. Mas diga para ele que não vai acontecer nada com ele, porque eu vou dar livramento. Tem crente que sabe que Deus está falando com ele, já passou várias vezes de Deus passar foice em você, e você está vendo que Deus está te dando uma chance para você se arrepender. Não é para ficar brincando não, querido, é para aproveitar o momento e dizer, Jesus, eu estou aqui para me arrepender e para me colocar na posição. Irmãos, não é mole não. Então a Bíblia diz que ele procura auxílios dos ímpios. E o que é que acontece? Eles vencem a guerra. Aí o que ele faz? Opa, que maravilha! Para que Jeová? Se os deuses aqui dos sírios nos dão vitória, se as idolatrias deles estão dando certo, para que eu preciso de Jeová? Tem gente que acha que porque está tudo dando certo, que vai continuar assim há muito tempo. Mas eu decido dizer uma coisa para você, querido. Quem já foi selado por Deus, ou volta para exercer aquilo que Ele te chamou, ou Ele te prepara e te leva. Se não é para fazer aquilo que Ele te chamou, fica tranquilo que já está no mês da Páscoa mesmo. Ele vai te embrulhar num embrulho bonitinho igual um bombom e ó, subir. Aí Acais, tranquilão, opa, vencemos. Aí o rei da Síria olha e diz assim, ó, manda chamar Acais. Eu quero que ele venha aqui em Damasco, que eu quero falar com ele. Lá vai Acais. Aí Acais diz assim, ó, eu não vou de mão vazia não. Eu vou levar ouro, vou levar presente, vou levar coisas para agradar o meu rei que me ajudou a vencer a batalha. Só que sabe de onde ele vai tirar essas joias preciosas? Não é do tesouro dele não. Ele vai dentro da casa de Deus e vai roubar o que é santo, o que é consagrado a Deus. Ele vai profanar aquilo que era um utensílio para louvor ao nome do Senhor. Ele vai olhar e dizer assim, já que Jeová não serve para mim, tira tudo de ouro, de prata, tudo de joias preciosas que tiver por aí, e fecha as portas da casa de Deus. Porque não vai servir mais para nada, porque eu a partir de agora vou servir aos deuses dos sírios, da Síria. Ele fecha as portas e diz, olha, aqui não precisa mais de sacerdote para fazer sacrifício a Jeová, não precisa mais de levita, não precisa mais de nada. Quem quiser servir a partir de agora é os deuses que nós vamos adotar agora como nossas divindades aqui dentro. Então ele começa a espalhar dentro de Samaria ou dentro de Judá, todo tipo de idolatria. Quando ele chega até o rei que estava lá em Damasco, ele vai observando que naquele território havia muitas imagens, muitos artifícios que chamou muita atenção dele, ele gostou muito. Ele chama o que era acostumado a fazer as estátuas, fazer as oferendas lá, chamou ele e disse assim, olha, fala o seguinte, vê tudo que vocês estão fazendo aí, fotografa, porque não tinha celular, fotografa aí com teus olhares aí,
e leva lá para Judá, porque eu quero uma cópia, uma réplica igualzinha de todas as imagens que você está vendo aqui. Quando chegar lá, eu quero que esteja lá. E exatamente foi feito assim. Quando ele voltou de Damasco, que voltou para Judá, o que acontece? Havia um ponto de idolatria em cada ponto do reino de Judá. O tempo passa, querido. A casa de Deus começa o mato crescer. Não havia mais faxina na obra. A casa havia parado, ninguém estava mais trabalhando para o Senhor. A lâmpada havia se apagado. E o que mantinha Deus no meio do povo era a lâmpada acesa, porque enquanto tivesse lâmpada acesa, a presença de Deus estava sendo bem-vinda. Mas desde o momento que a lâmpada se apaga, o homem dizendo: Deus, não precisamos mais do Senhor. E a lâmpada se apaga. Judá está em ruína. E todos nós sabemos que toda vez que nós nos afastamos de Deus, as consequências do pecado vêm. O peso e a cobrança vêm. É quando nós lemos o texto que nós lemos no início, que Ezequias, quando seu pai morre, e graças a Deus que morreu. Quando ele morre, o seu filho se assenta no trono. Eu imagino a comitiva chegando para Ezequias, dizendo: Ezequias, está aqui a tua coroa, vamos colocar na tua cabeça. Vai fazer toda aquela pompa, toda aquela homenagem, todo aquele ritual de um novo rei se assentando no trono. Eu imagino Ezequias dizendo: não, eu não quero nada disso por enquanto, não quero. Não quero isso por enquanto, por um momento eu não quero isso. E o que é que o Senhor quer ver? O Senhor quer ver os cavalos manga larga, aqueles cavalos de peitoral bem definido. Não, não quero nada disso. O Senhor quer ver aonde vai ser a sua câmara, aonde vai ser o seu palácio. Não, quer ver aonde as águas quentes que vão correr para o Senhor se banhar. Não, não quero nada disso. O Senhor quer ver as mulheres, as suas esposas. Não, eu não quero nada disso. E o que é que o Senhor quer ver, Senhor Ezequias? Eu quero ir até a casa de Deus, porque ela precisa ser reaberta novamente no nosso meio. Aleluia. Se não tiver Deus, querido, não importa fazermos nada. Você pode ter o talento que todo mundo aplaude, mas se não tiver Deus, não presta para nada. Ele diz: eu não quero saber de nada disso, de homenagem, de coroa. Eu quero saber é que a presença de Deus precisa voltar para o nosso meio. Se não tem presença de Deus, eu não quero coroa. Se não é para ter presença de Deus, eu não quero música. Eu quero a presença de Deus no nosso meio novamente. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que eu não falo há muito tempo com ele. E ele falando para mim: rapaz, lembra daquela vigília que tu me levou? Isso já tem mais de 15 anos, hoje ele já é presbítero. E ele falou: tu lembra quando tu me levou há 15 anos atrás numa igreja que era bem pequenininha? Lembra que ela somente só no louvor da harpa o povo já começava a dar lugar? Lembro. Então, querido, cadê essas igrejas? Cadê as igrejas que não precisa que nenhum pregador que está no cartaz faça nenhum tipo de pirotecnia para poder você glorificar? Cadê aquela igreja que não precisa de microfone para poder glorificar? Nós estamos aqui porque nós entendemos que se Ele tiver, há motivo para nós glorificarmos. Mas se não tiver, não há nenhuma alegria, porque o que nos motiva é a sua presença. Aleluia.
O que nos motiva é a sua presença. E a Bíblia diz que ele, querido, entra, chama a sua comitiva, diz: olha, vamos entrar. Mas está sujo, Ezequias, não tem problema. Está trancado, não tem problema. Está acorrentado as portas. Há muito tempo que ninguém vai ali, desde que teu pai mandou fechar. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou fazer algo diferente. Eu sei que o nosso Deus está chateadíssimo contra a nossa vida, mas nós vamos chamar a atenção dele novamente. O texto diz que Ezequias, ele chega diante dos portões da casa de Deus, vê que tem correntes fortes fechando as portas. Ele diz assim: pega um alicate, pega algo aí muito potente para nós cortar essa corrente, porque a partir de hoje nenhuma corrente vai impedir que a glória de Deus incendeie a nossa vida novamente. Eu não sei se tem alguém aqui que está aprisionado e que se sente amarrado e não sente mais a presença de Deus. Só que Deus está dizendo para você aqui nessa noite: tem corrente sendo quebrada, tem corrente sendo despedaçada, tem renovo para a sua vida aqui hoje. Deus vai te renovar e a glória dele vai acender. Já viu aqueles filmes antigos que usavam as bolas de ferro para prender as pessoas? Tem crente que está mais ou menos assim. Ele dá um passo e para dar o outro passo é dificultoso, porque está preso, todo amarrado. E às vezes até por própria consequência de um monte de coisa que dá brecha para poder o inimigo entrar. Só que Deus está dizendo para você, e você não precisa se manifestar no seu cantinho. Deus fala com você: se você quiser nessa noite, a espada dele vai cortar toda a corrente, e a glória dele vai nos renovar. Quando tira a corrente, aí puxa um portão. Já viu aqueles portão ferro antigo? Quando tu abre, que está muito tempo sem um óleo, tu abre e vem rasgando. Estava mais ou menos assim. Ele abre os portões, abre aí, e era lixo para todo lado. Sabe o que a casa de Deus havia se tornado? Um local de prostituição. Um local de idolatria. Deus não estava naquele negócio há muito tempo. Mas alguns queriam aparentar que estava. E é muito triste que nós vivemos num tempo em que tem muitas igrejas e pessoas dessa mesma maneira. Elas gostam de aparentar que está tudo bem, que a tocha está acesa do Espírito Santo, mas já apagou há muito tempo. Mas por causa do título de presbítero, pastor, apóstolo e não sei mais o que, não, eu sou. Só que Deus está dizendo: enquanto não houver humilhação, não há restauração. Nariz empinado não tem restauração. Bater no peito e dizer que não tem restauração. Diante de Deus, se quer restauração, tem que se humilhar na presença dele. Quando eles entram no quintal, na parte externa, encontram lixo para todo lado, sujeira. Eu imagino Ezequiel, a equipe aí da faxina, a equipe da Colurbe, vamos entrar com força e fazer uma limpeza, porque o que está sujo hoje, a partir vai ver limpeza neste lugar.
que Deus está dizendo? A restauração vai precisar de uma limpeza pesada. As nossas igrejas estão precisando, querido, de uma limpeza urgente. Tem gente que vem para Jesus e acha que pode entrar e vir permanecer como velho homem de lá de fora. Acha porque me batizei, agora sou uma nova pessoa, mas continua com as mesmas práticas. Só que Deus está dizendo, enquanto não largar as velhas práticas, não há restauração. Mas para que haja uma verdadeira restauração, Deus está dizendo, eu preciso que você deixe eu fazer uma limpeza urgente na sua vida. Que eu entre com a faxina urgente e tire tudo aquilo que é bugiganga. Já viu aquela pessoa que é acumulativa? Eu sou um pouco acumulativo. Que ela olha para o negocinho, isso aqui já era para ter ido para o lixo, mas ainda presta, dá para usar um pouco mais. Deus está dizendo para mim, joga fora tudo. Aquilo que não te acrescenta, elimina. Porque o que Deus precisa é que nós estejamos plenos, limpos, para que o seu Espírito possa nos encher. Quando fizeram a limpeza, as pessoas começaram a olhar e dizer, Ezequias, isso aqui verdadeiramente se parece com algo de Deus. Porque enquanto o lixo estava cobrindo, não dava para ver diferença nenhuma. Era só um barracão sujo. Mas quando se faz a limpeza, querido, o brilho volta a aparecer. Tem gente aqui que precisa de uma limpeza urgente, porque a sua vida já escureceu há muito tempo. E você sabe que você não é mais o mesmo. E Deus está dizendo para você, eu não quero te envergonhar, eu quero te restaurar. Eu não quero ver você babando, caindo no chão, eu quero te restaurar, para que você volte a ser um vaso de excelência na minha presença. Isso aqui eu termino agora. Quando no reinado de Ezequias ou de Acais, ele pega todo o ouro, toda a prata, toda a joia preciosa, o que acontece? Ele leva para o rei ímpio e dá para ele aquilo que era de Deus. Tem pessoas dentro da casa de Deus com talentos, mas está emprestando para Satanás. Pessoas com talentos dentro da casa de Deus, que foi Deus que deu, mas está emprestando para o diabo. Eu estou no churrasco na família, a família chega assim, canta um pagodinho aí, fulano. Quem vocês não já viu pessoas talentosas que estão aí conhecidos nacionalmente no nosso Brasil, que hoje emprestaram os seus lábios para o diabo? E foi Deus que deu o talento. Mas hoje diz assim, Deus, eu uso o que o Senhor me deu para que o diabo seja glorificado. Deus está dizendo para quem aqui tem um talento de Deus, Ele vai requerer aquilo que Ele colocou em você. O que Ele te deu não é para você exibir para o mundo, é para glorificar o nome dEle. Aleluia. Quando Acais pega o ouro, pega a prata, leva tudo. Só que tinha um porém. A casa, o templo, era todo revestido de ouro. As paredes eram de ouro. Os pisos eram de ouro. As colunas eram de ouro. Mas devido os lixos, a sujeira, tudo aquilo foi se escurecendo. Mas ainda era ouro. Só havia sido sujo, contaminado. Quando há faxina, aquele brilho amarelo lindece.
povo começa a dizer: que isso, Ezequias? Essa é a casa de Deus. Estava sem forma e sem vazia, mas é a morada de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Tem muita gente que brilha só por fora, mas por dentro o seu coração já está totalmente contaminado. Eu não vim aqui para julgar ninguém, porque o mais pecador, como disse Paulo, eu sou. Mas eu vim dizer para você que Deus tem uma promessa para a sua vida, mas não dá para conciliar ser crente e ser apaziguado com o mundo. As velhas práticas não podem permanecer. E Ele está dizendo: eu vou fazer o ouro voltar a brilhar novamente. Quem dá o brilho não é o homem. Quem dá o brilho é aquele que é o dono da casa. Quando limpa o ouro, dá aquele brilho reluzente, todo mundo olha e diz: é ouro, que é isso, coisa maravilhosa. A casa de Deus é assim, ela é maravilhosa, mas por causa do pecado ela se torna suja. E eu fecho a Bíblia agora para dizer para você, querido, que você é morada de Deus. Você é casa de Deus e não dá para dividir você com o mundo, porque Deus quer você por completo. Ezequias, ele escolhe fazer a vontade de Deus. Quem sabe alguém diz: Ezequias, tu vai contra os aliados que o teu pai fez. Ele não tem problema, porque aquele que é maior está do nosso lado. Ele limpa a casa, restaura. A ele chega para os sacerdotes que há muito tempo não exercia. Chega para o levita que há muito tempo não tocava e nem cantava, e diz: afina o instrumento, afina a garganta, afina os instrumentos, porque tem restauração e tem culto para a glória de Deus, porque a sua presença voltou para o nosso meio. O seu pai não queria a presença de Deus, mas ele disse: eu quero a presença de Deus. E mais do que isso, eu imagino Ezequias dizendo assim: Senhor, se tem uma coisa que eu mais desejo nessa vida, que é, eu vou te pedir, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Ele pede isso: eu quero morar dentro dos teus átrios. Eu quero estar no meio dos santos. Quem é que não lembra quantas vezes você, quando ia para a balada, chegava em casa que nem você sabia como é que você chegou lá? Como é que não lembra quando você estava no botequim achando a cara de cachaça, mas hoje está dentro da casa de Deus? É isso que o Espírito Santo ele faz. Ele convence o homem do seu pecado e o transforma. Não tem outro lugar, não tem outra morada melhor. Você não veio aqui porque aqui está fresquinho e lá fora está um calor assando frango. Você veio aqui porque a presença de Deus é real neste lugar. O povo
povo não vem aqui se botar culto aqui de domingo a domingo. O povo vem. E sabe por que vem? Porque Ele está nesse lugar. Eu apoio, eu faço culto todo dia que eu venho. Deus está aqui. E Ele tem desejo de mudar a sua realidade. Se você está desanimado, se você está se apagando, o Espírito Santo está dizendo: eu trouxe nessa noite um renovo para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Eu tenho renovo para a sua casa. Ezequias fez a sua escolha que o seu pai não quis fazer. Eu vim de uma família que meu pai era um bebum. Eu vim de uma família que minha mãe amava forró. Mas eu fiz a escolha de servir ao meu Deus. E hoje o Senhor está salvando a minha casa. Isso é a escolha pessoal. Deus precisa que um se posicione e diga: Deus, eu quero. Aqui está a minha vida. Muda a mim, mas não somente a mim, mas muda os meus também. Se você quer ver o teu filho vindo para a casa do Senhor, se posicione. Se você quer ver o teu marido entrando por essas portas, se posicione. Porque muito mais do que nós falarmos, é nós praticarmos o exemplo. Às vezes as pessoas que nos olham não vão ser salvas pelas nossas palavras. Elas vão ser salvas pelos nossos atos. E aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz o quê? Que nós somos cercados de uma nuvem de testemunha. As pessoas olham para você. Tu olha e diz assim: Senhor, eu sou o menor da tua casa. Mas as pessoas estão olhando dizendo: eu vejo a sinceridade dele. Eu vejo que ele não se mistura. Eu vejo que ela é diferente. Eu vejo que ela tem algo de Deus. E através dela eu vou aceitar o Senhor Jesus. Para a presença de Deus voltar para o nosso meio, como ela já está, nós precisamos todos os dias dizer: Senhor, faz morada, faz morada, faz morada. Senhor, perdoa, perdoa, me limpa, me purifica. O que não pode faltar em nossa vida, querido, é a prática da humilhação diante de Deus. Quando você deixar de orar e de se humilhar, acabou tudo. Tu pode continuar pregando, cantando, mas o que não pode faltar no meu e no teu coração é o desejo de cada dia se humilhar ao Senhor, dizer: Senhor, eu sou muito pequeno, sou tão pecador, mas a tua presença é essencial para a minha vida. E é nesse momento, querido, que eu vejo Ezequias orando, colocando os sacerdotes nas suas posições, colocando os levitas nas suas posições, todos nas suas posições. E quando eles começam a cada um exercer o seu papel dentro do ministério, a glória de Deus acende novamente. Aleluia, aleluia. Se eu e você fizer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, a glória vem. Se eu parar de olhar para o meu irmão e achar que ele é o meu concorrente, a glória não vem. Mas se eu olhar para o meu irmão e ver que também é um adorador, a glória vem, a glória desce, a glória chega. Eu não sou o seu oponente, e nem você é meu oponente. A Bíblia diz em Efésios que o nosso inimigo, ele é espiritual, e não é de carne e osso, e nem é de sangue. Enquanto as pessoas ficarem se degladiando dentro da igreja, as coisas não vão dar certo. Enquanto os irmãos, que eu não estou dizendo que é aqui, mas estou dizendo, enquanto a igreja não ficar um atacando o outro, presbítero Flávio, não vai prosperar. Essa igreja está aqui, irmãos, eu conheci o ministério quando era lá embaixo. Talvez tem gente aqui que talvez nem conheceu. Eu tive o prazer de conhecer o ministério, fazer parte do ministério lá embaixo. E a obra não prospera se não houver união. Problema vai ter. Vai ter. Mas união é que faz a força. A igreja do Senhor só vence
se unir em nome dele. Tá vendo esse irmão que está do teu lado aí? Por mais que talvez ele não seja tão bonito como você esperava que ele fosse, ele é aquele que vai te ajudar em espírito, em oração. Esse que está do teu lado é ele que você, na hora da dificuldade, vai dizer: Senhor, estou aqui do teu lado para orar por você, para te ajudar. Vou te ajudar a acender novamente, ainda que tu tenha se sentindo apagado. E a glória de Deus vai passando de um para o outro. A glória de Deus vai passando de um para o outro. A glória de Deus não é de forma individual. A glória de Deus vem de forma coletiva, para que todos nós sentimos de forma unidas. Então que você possa na noite desse dia sair daqui pleno, que a glória do Senhor é insubstituível na nossa vida. Nenhum ouro, nenhuma prata vai substituir a glória que Ele tem para cada um de nós. Sem a presença você não vence o pecado. Sem a presença você não vence o mundo. Sem a presença você não vence o sistema. Sem a presença você não vence o diabo. Crente sem poder, ele tem medo do diabo. Alguém cair demoniado do lado dele, ele cai fora. Mas quando está cheio, pode cair, diabo, do lado, vai ficar aí mesmo escumando. Porque a glória do Senhor está aqui neste lugar. Então que você receba nessa noite essa palavra e que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.